Oi, pessoal, do Crono e você. Mais uma vez eu por aqui conversando com vocês e eu estou muito feliz de ter a Fabi com a gente hoje, tá? Além disso, eu quero lembrar vocês, faça o favor de clicar, de se inscrever no canal, porque o pessoal está assistindo o vídeo e não está se inscrevendo, e a gente precisa de vocês. Ajudem aí. Fabi, eu queria que você se apresentasse ao pessoal, tá? Porque daí eles vão poder te conhecer um pouco e aí a gente começa a fazer um bate-papo. Tá bom. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabi Antunes, eu sou hairstylist de formação. Estou começando a acoplar o meu trabalho, a consultoria de estilo, né, que eu faço a partir do meu conhecimento de produção de moda. E é isso, né? Sou mãe e nas horas vagas eu sou mãe. Mentira, faz parte do processo. Mas é isso. Eu achei muito legal o bate-papo que a gente teve, porque a gente falou muito do style, né? E a gente falou da diferença entre estilo e imagem, a gente falou sobre todas as características de você ser disruptiva, digamos assim, falando uma palavra complicada, mas que é exatamente o que a gente adora no Crono, que é ser meio fora, acho que a gente podia usar fora da caixinha ou fora do padrão, tá? Fala um pouco sobre o que você entende sobre o estilo e a imagem e um pouco sobre essa característica de sair do chamado padrão tradicional. Tá. Bom, tudo começou quando eu entrei, né, na área de beleza. Comecei a trabalhar com cabelo. Trabalho com cabelo na área já tem uns 12 anos. E na época eu vim de uma área da área da educação, né? Então era uma área bem diferente. E eu vinha com uma visão muito técnica, daquela coisa do chegar, entender a coisa, a técnica de como executar alguns serviços, de como fazer, né, couro, corte, enfim. E com o tempo eu comecei a perceber que era importante, eu comecei a perceber como que a imagem, né, como a aparência da pessoa influenciava muito na forma dela de agir, de ser e tal. E aí eu comecei a ver o quão era importante, o quanto que o meu trabalho ele ia muito além do conhecimento técnico, que também é importante, mas o conhecimento técnico ele me dava suporte para que eu entendesse um pouco mais de como o meu trabalho intervinha na autovisão que a cliente tem de si. E com o tempo eu fui entendendo que todo esse trabalho que eu faço, ele mexe muito com a autoestima, né? Porque ele trabalha com a identidade visual da pessoa. E o que significa, né, o trabalhar com a identidade visual? Quando a gente pensa em identidade visual, eu penso em imagem, né? Naquilo que eu vejo, que a pessoa externa, a forma como ela se veste, a forma como ela arruma o cabelo, como ela se maqueia, enfim, os gostos pessoais dela. E isso tem muito a ver com os estilos. A gente externa essa identidade visual a partir dos estilos, né, que a gente conhece aí dentro do contexto de beleza e de moda, que é um pouco diferente do que as pessoas entendem por branding, por exemplo, né? Que na verdade, assim, é uma extensão do branding. No branding você define, você faz aquele apanhado de construção da identidade, de construção da sua marca pessoal ou empresarial. E o meu trabalho é trazer à tona, através da imagem, todo esse processo construído de conceito da marca ou da identidade. Pouca gente fala sobre esse assunto, mas é muito interessante porque, por exemplo, quando a gente está falando sobre a liberdade, a gente pode se soltar através de um cabelo colorido, de um corte diferenciado. A gente pode, então, por outro lado, a gente pode tentar se encaixar num padrão, colocando um formato. Então, viaja um pouco nesse caminho e mostra um pouco o quanto isso se traduz na imagem e nos cortes, etc, tá? Tá. Bom, para começar aqui, assim, essa viagem toda, ela começa na minha forma de lidar com a minha imagem pessoal, a minha autoimagem. Eu sempre fui aquela pessoa, aquela hairstylist de ter o cabelo sempre diferente,
Hoje eu tenho mudado menos, mas assim, a cada 2, 3 meses eu tava com uma cor diferente, eu tava com um corte diferente, extremamente reverente. E assim, engraçado, porque eu sempre trabalhei com um público um pouco mais clássico. Eu tinha um público mais reverente, mais criativo, mas eu sempre trabalhei em ambientes um pouco mais clássicos. Eu trabalhei no Estúdio W, eu trabalhei na época eu trabalhava no JJ, que é voltado para noivas, então tem aquela coisa mais conservadora. Mas mesmo em ambientes muito conservadores, eu conseguia preservar uma identidade um pouco mais irreverente, né? E isso, ao mesmo tempo que trazia as pessoas ficavam, né? Elas olhavam assim, de primeira dar aquele susto e tal, mas depois trazia uma questão até de credibilidade, porque mostra a sua criatividade, né? Quanto mais irreverente, quanto mais divertido você parece ser, mais você mostra a sua criatividade. As pessoas tendem a confiar, inclusive, mais no seu domínio técnico. E aí eu comecei a perceber, a partir da forma como as pessoas agiam com o meu jeito de ser e tal, com a minha forma camaleônica de ser e de mudar a minha imagem, eu entendi o quanto que isso interferia na forma como elas lidam comigo, na forma como eu me conectava com elas. E eu falei, bom, se isso funciona delas para mim, né, de mim para elas, né, vai funcionar, o contrário também funciona. Então eu comecei a entender como que era essas clientes, por que delas escolherem, sei lá, um cabelo mais tradicional, quem eram as pessoas que falavam daqueles visuais e intervinham a respeito, né, vinham com opiniões sobre o visual delas, e o quanto que essas pessoas tinham de influência ou não, né? E aí eu fui entendendo como que essa coisa da imagem ela mexe com a autoestima, como que ela conecta e desconecta pessoas. E aí eu falei, não é só cortar, colorir ou fazer um cabelo aleatoriamente. Isso tem todo um sentido, tem todo um trabalho de autoestima que está por trás disso, que eu quero explorar. E aí eu resolvi explorar isso trabalhando um pouco mais a fundo o conceito de moda, né? Na verdade, eu fui trabalhar esse conceito estudando produção de moda, não fui estudar moda em si, até mesmo porque o objetivo não é ser estilista de moda, até mesmo eu gosto de trabalhar como stylist de cabelo, mas ao entender como funciona e tal, a galera que trabalha com moda, eles são um pouco mais conceituais, né? Até mesmo porque une tudo, une beleza e une style. Então, para que eu entendesse um pouco mais dessa percepção que eu estava tendo, que, poxa, o meu trabalho não é só um trabalho de execução, mas é um trabalho de execução que exige uma responsabilidade de conhecimento conceitual que eu ainda não tenho de uma forma tão profunda. Uma coisa que me chamou a atenção e que do que você falou agora primeiro, uma coisa que eu acho que assim os profissionais que estão entrando no mercado é muito importante eles ouvirem você falar da diferença entre a sua imagem pessoal e aquilo que você executa. Então, do respeito que as pessoas adquirem por você mesmo de cabelo verde, mesmo de cabelo roxo, porque você é a profissional. Então, a tarde não tem a ver com o seu estilo pessoal, tá? Então, acho que você podia conceituar um pouco o seu pessoal que está começando uma carreira e, às vezes, assim, faz adaptações em si própria, achando que isso que vai fazer uma interferência, e não é. Na realidade, o que você está me traduzindo é que você tem que ter personalidade, né? Você tem que ter coragem para se mostrar e para mostrar o seu trabalho. Então, exato. Fala um pouquinho mais disso, porque eu acho que, principalmente o empreendedor que vai entrar nessa área, precisa acreditar nisso. Sim, é que assim, esse é um ponto muito sensível, né, entre o artista e o seu cliente. Porque o que a gente aprende no mercado? Que você só vai atrair o cliente que vai vir até você é o cliente que se identifica com a sua imagem. Isso é sim uma verdade, né? A gente sabe que é aquela coisa dos opostos se atraem, ele funciona muito mais na fisicoquímica do que na realidade, e assim, ele funciona a partir de explosões, né,
quando o objetivo é se linkar sem que haja esses excessos de explosões, a gente não pode pensar com essa lógica de que os opostos se atraem. Na verdade, as pessoas parecidas se atraem, né? Mas quando a gente pensa profissionalmente, a mensagem que você passa enquanto artista que trabalha com cabelo, tá? Porque para mim o hairstylist, o maker, também é um artista como um estilista de moda. Então, assim, quando você mostra a sua identidade artística irreverente, né? Quanto mais você explora de uma forma criativa, você mostra a sua identidade técnica também para o cliente. Ele pode não saber, não ter uma consciência, ele pode não ter uma consciência lógica de que é isso, mas inconscientemente ele sabe que, poxa, essa pessoa entende porque isso aqui é mais complicado, é complexo e tal. Então, não necessariamente você vai executar um trabalho, você vai fazer um trabalho de imagem no seu cliente igual à sua imagem. Porque você é uma persona e o cliente é outra. Principalmente quando você vai trabalhar com a construção de uma identidade, é importante que as pessoas se vejam como um indivíduo à parte do que está trabalhando com ele. Eu não preciso ser igual ao meu cliente. É importante ele entender que existe ali uma separação e que você não precisa ser igual a ele para entender necessariamente que é o trabalho com a identidade dele, né? O trabalho com a imagem dele. Claro que tem, por exemplo, os conhecimentos técnicos você precisa ter, senão você não chega no resultado que ele precisa. Mas você pode, com uma mesma ferramenta, com o mesmo conhecimento técnico, chegar em diferentes resultados. Por isso que a gente consegue trabalhar essa variedade, essa variação de identidades, por conta do conhecimento técnico. E quando você consegue, enquanto profissional, expressar a sua identidade, isso é muito forte. Isso é muito forte, porque você, inclusive, encoraja o cliente a conseguir expressar a identidade dele também. Eu acho que dentro da construção, tá? Do cabelo, vamos colocar o cabelo na jogada agora. Ele tem alguns padrões que, assim, tipo um corte curto, um corte longo, uma tonalidade que fica mais adequada a isso ou aquilo. Eu queria que você contasse um pouquinho, é claro que a gente não tem nem tempo para ficar detalhando, mas só para que as pessoas entendessem o básico de algumas coisas, o que traduz, o que você conta com aquilo, tá? E até a gente podia, no finalzinho, se você quiser, fazer uma brincadeira legal, porque assim, eu sempre quis perguntar isso e nunca tive coragem. Uma mulher chega, ela tem aquele cabelo longo, lindo de morrer, e ela chega falando que vai cortar curtinho. E se essa mulher se desespera quando acaba, tem saída? Então, assim, hoje no mercado a gente tem profissionais que se especializam em texturas de cabelo. Então, você tem um profissional que é especializado em uma textura cacheada, um profissional que é especializado em curtos, em cabelos longos. Eu, por exemplo, a minha especialidade básica é o cabelo curto. Mas é por uma questão de objetivos da época que eu comecei a dar aula. Mas, tecnicamente falando, a diferença está mais na forma como a cliente vai lidar com a estética, ou do cabelo curto, ou do cabelo longo com movimento, cabelo longo liso, né, ou da textura sair do cacheado para o liso e tal. Está muito mais com a forma como o cliente vai agir do que na variação de técnica, porque a técnica é basicamente a mesma. A técnica de corte ela é a mesma para o cabelo longo, para o cabelo médio, para o cabelo curto. A diferença está no design que você vai definir a partir da técnica, mas a técnica que você usa é a mesma. E isso é uma coisa que é muito bacana. Agora, quando a cliente chega querendo, né, que vem com aquele cabelão e vem, eu quero ele aqui, é nessas horas que o profissional ele tem que se mostrar, é nessas horas que a gente percebe se a gente tem dom para ser psicólogo ou não.
porque você vai ter que ter o feeling para identificar se aquela cliente está fazendo aquilo porque ela está no momento de ansiedade, de explosão pessoal, e que aquilo vai passar, e se você fizer, ela vai querer te matar depois, ou se não, beleza, essa daqui é tranquilo, dá para fazer. Normalmente, esse tipo de transformação, quando a cliente resolve fazer esse tipo de transformação, ela faz com um profissional que ela já tem afinidade. Então, quando a gente pega afinidade com a cliente, a gente sabe a cliente que, se eu já conheço a cliente, eu entendo um pouco do temperamento dela, ou dele, né? Porque tem homens também que fazem esse tipo de mudança radical. Eu já olho e falo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos devagarzinho, vamos sentindo, tal, aí a gente vai chegando nesse comprimento e tal, aí você vai negociando com o cliente. Agora tem cliente, eu particularmente adoro essas clientes que chegam, ó, cabelo tá aqui, até mesmo porque eu já fiz isso. Eu fiz isso quando eu engravidei a primeira vez. Então, assim, o cabelo tá aqui no meio das costas, ó, quero aqui, ó, no pescoço, vamos. Aí, quando eu sinto segurança, eu vejo que a pessoa tá segura, ela tá realmente aquilo que ela quer, porque ela tá querendo transformar, e essa é a transformação que ela quer fazer, bora, eu vou sem dar em piedade, eu adoro fazer isso. Sem contar que depois você ainda, né, pode doar o cabelo e tal, tem toda aquela questão que a pessoa ainda, normalmente as clientes que fazem isso, elas aproveitam para fazer doação do cabelo, que eu acho bem bacana, né? Se você está fazendo isso por questões de, de problemas emocionais, porque uma das coisas que faz com que a pessoa faça esse tipo de transformação, principalmente no cabelo, que é uma transformação muito drástica, muito intensa, né? É quando ela tem problema emocional. Então, se ela pode transformar esse problema emocional para resolver, para trazer um acalanto, né, para trazer uma coisa bacana para outra pessoa, doando o cabelo dela, aí sim elas fazem com mais gosto ainda. Aí o atendimento sempre é bem menor nesse caso. Então vai muito de como você lida com a cliente. Você tem que sentir a cliente, não tem muito para onde correr. É sentir, é ter um pouquinho ali do tino de psicólogo. Eu adorei porque você falou onde eu queria chegar, no feeling. E aquilo no sentimento, no dia e do respeito, porque você conhecendo a cliente sabe que aquilo pode ser uma coisa radical, porque ela naquele momento está num desespero e chegou e na realidade pode mudar de ideia. Você saber respirar, às vezes atrasar um cliente para não cortar direto, ficar conversando, fazer um caminho, porque pode ser que não seja aquilo. E esse cuidado que eu achei muito legal você colocar. Porque quando a gente se propõe a fazer qualquer carreira, as pessoas acham que não, que você simplesmente faz um cursinho qualquer e sai cortando cabelo. E na realidade não é, porque quando você corta um cabelo, quando você muda um cabelo do crespo para o liso, do liso para o crespo, quando você vai fazer uma radicalização qualquer de movimento, então, por exemplo, vai fazer aqueles moicanos da vida, vai cortar alguma coisa, é uma mudança muitas vezes de identidade, é uma mudança às vezes íntima, que está se transformando no visual, né? E assim, eu acho muito legal a gente passar isso para quem está começando nessa carreira, etc. Aprenda a entender o cliente. Então, fala um pouquinho disso, porque você me trouxe muita propriedade nisso, então eu acho que é muito legal. Assim, uma coisa que eu tenho, sempre tive muito comigo ao longo, né, da construção da carreira, é buscar sempre respeitar o momento do cliente. Quando a gente fala de imagem, eu tenho uma visão imagética muito voltada para a questão da emoção, para a questão dos sentimentos, né? Cada mudança que você faz, você mexe com o sentimento da pessoa, do cliente que você está trabalhando. E outra, quando você vai fazer uma escolha de design, de estilo que você vai trazer para esse cliente, você tem que entender o quanto que esse estilo tem a ver, que é aí que entra a importância e a necessidade do conhecimento conceitual do que você está fazendo, que é entender quem é o público, quem são as pessoas das quais essa pessoa se rodeia, né? Qual a cultura, culturalmente falando, quem são as pessoas que rodeiam essa pessoa?
quais são os lugares que ela costuma frequentar e tal, quem é essa pessoa e qual tipo de mudança que eu posso fazer dentro desse universo cultural, sociocultural que essa minha cliente está inserida, né? Porque assim, e como que eu identifico? Tá, mas aí eu não conheço, não tenho intimidade, não sei lá o que, mas como que eu identifico, né, esse contexto sociocultural? Através de um objeto que ela use, através de uma pulseira que ela usa sempre, uma pulseira, um relógio, um adereço que ela gosta de usar no cabelo, o estilo de joias que ela usa, se são mais para joias, se são mais para bijuteria, se ela gosta mais de ouro, né? A partir de uma paleta de cor, o estilo de roupa que ela veste, eu consigo entender quem é aquela cliente. Eu consigo olhar para ela e falar, bom, ok, você quer mudar, mas tá, eu vou sugerir uma mudança. Algumas clientes já vêm com essa sugestão, né? As pessoas que normalmente têm uma identidade muito própria, elas já trazem sugestões e aí você trabalha em cima e também é um outro sinal, tá? De identificação. Mas se você é o profissional que vai propor, você precisa entender, através do que você está vendo naquela cliente, através da forma como ela se comporta, a forma como ela fala com você, qual o tipo de mudança que eu posso fazer. Eu vou deixar essa cliente com um ar mais delicado, vou deixar ela com um ar mais de força, vou deixar ela com um ar de uma pessoa mais dinâmica, né? E como que eu posso fazer isso dentro do estilo que ela tem? E aí entra a importância da necessidade de repertório, né? O profissional, ele não tem que estudar só colorimetria, você não tem que estudar só tricologia, que é importante, né? Que são conhecimentos básicos, técnicos da área. Você não tem que estudar só o visagismo, que faz parte do processo. Para mim, o visagismo entra como uma ferramenta, mas você precisa estudar muito de arte, cultura, você precisa ser uma pessoa que tem uma escuta ativa muito intensa, porque assim, o que acontece muito na nossa área às vezes é que isso é uma coisa que eu acabei percebendo muito. Muitos profissionais, eles querem falar de si para o cliente muito mais do que ouvir o que o cliente tem a dizer para ele. E você entender e se colocar numa posição de ouvinte do seu cliente, não para que você, enfim, fale dele ou faça... Não porque você está especulando a vida do cliente, porque você quer saber, porque você quer se envolver na vida dele. Mas porque quanto mais você souber dele, quanto mais você souber daquilo que incomoda, aquilo que ele gosta, os lugares que ele frequenta, melhor, mais repertório você vai ter para trabalhar de forma assertiva a imagem desse cliente. Então, se o profissional que está entrando na área, hoje na nossa área, ela é uma área que tem crescido muito, e essa questão da imagem, ela é muito importante, as pessoas estão se preocupando mais com a imagem pessoal. Então, quanto mais as pessoas percebem que a imagem pessoal ela é mais uma ferramenta de expressão, mais a nossa responsabilidade de conhecimento ela aumenta. Então, se você puder não deixar o seu conhecimento limitado só à questão técnica, mas abranger isso para um conhecimento cultural, sociocultural, e ter uma escuta ativa, isso vai potencializar e muito o trabalho do profissional que quer entrar na área. Você já entra assim, bem adiantado. Eu vou agora para um último, finalmente aqui, mas eu acho que bem interessante, que é o seguinte: eu já sou uma pessoa mais velha que pegou uma variação muito grande da imagem, tá? E é muito interessante a gente ver que hoje a gente assim, tem uma liberdade de imagem muito grande. Então, você até comentou do homem que tem cabelo curto e comprido. Hoje você tem todos os tipos de corte, tamanhos de cabelo, seja para homem ou para mulher, tá? Algum tempo atrás era meio que quase padrão. O cabelo do homem é curto, o cabelo da mulher é comprido, então você tinha variações dentro daquilo, tá?
Agora não, você tem variações enormes, tá? É uma diversidade geral e um público geral que não está medindo mais como chegava antes e falava assim, não, eu quero isso e ponto, né? É muito comum você ver as pessoas até apontando uma foto que não é do mesmo sexo dela, mas que ela queria ficar ali, daquele jeito. E coisas que você não via antes. Essa liberdade de imagem, como que você enxerga isso e como você enxerga isso daqui para frente ainda? Então, é uma forma bastante andrógena, né, de enxergar a imagem, aquela coisa do não é porque mulher usa isso é só para mulher, e não é porque homem usa que isso é só para homem. Já tem um bom tempo que a gente vem discutindo isso, né, principalmente depois de algumas imposições que foram feitas aí nos últimos anos de isso é de menino, isso aquilo é de menina. A gente essa discussão de uma postura mais andrógena com relação à imagem, ela veio ganhando força, né? E eu acredito que daqui para frente isso vai aumentar, né? Não cabe mais hoje no nosso contexto dizer isso é para homem, isso é para mulher, porque tudo é muito relativo. Os grupos, até mesmo porque a gente tem a galera LGBT que ia mais aí, que vem trazendo esse rompimento com muita força. Então, eu acho que a tendência daqui para frente é essa variação e ganhando força, e com o tempo, como é característico, vai se assentar, né? As coisas vão se assentar. E depende muito também do tipo de público com o qual a gente trabalha. Se você está trabalhando com um público mais formal, assim, o que acontece? Hoje as pessoas, elas se unem muito em grupos que trazem conexões ideológicas, né, de identidade. As pessoas se unem de uma forma mais ideológica do que ou por parentesco ou por proximidade. Parte Então, comportamental, né? Isso. Então, assim, essa união comportamental, essa união por comportamentos, por valores que ocorre entre os grupos, começa a fazer com que se crie um outro tipo de identidade que não a identidade por sexo, mas por grupo, né? Então, no meu grupo, nós gostamos de usar o cabelo assim, ter a cores assados, nós gostamos de usar vocabulário XYZ, né? Você vê que essa coisa de usar o todes, que a galera começou a usar aí, muitas pessoas tradicionais começaram a ir contra, a falar contra e tal, mas isso é uma característica para um grupo X. Você que não acha legal, ok, você não precisa aderir, porque não é para você. Então, a mesma coisa acontece com a questão da imagem. Nossa, eu acho brega o seu cabelo. Ok, não o tenha. Entendeu? Porque ele é para mim, não é para você. O que você quer para você? Entende? Então, assim, a gente está entrando numa fase em que as pessoas estão começando a, não digo entender, mas a perceber que as pessoas estão se expressando, né? Porque antes, o que acontecia antes? Um parente, ou um amigo, um vizinho, virava para você e falava assim: olha, seu cabelo tá horrível. Cara, eu meio que era obrigada a tirar esse cabelo, porque o meu vizinho achou feio. As pessoas não se sentem mais nessa obrigação. E, assim, não tem obrigação. Acho que nunca tiveram, na verdade, né? Mas, enfim. Por quê? E ela vai achar um grupo, uma hora, ok, meu vizinho não gosta, meu parente X não gosta, mas uma hora eu vou me conectar com um grupo que vai olhar e falar, cara, que cabelo legal, né? Entra aqui e tal, tem tudo a ver com a gente. Então as pessoas estão procurando os grupos com os quais elas podem se conectar. E quando você se conecta a partir da imagem, é porque muitas outras coisas estão conectadas ali. Então você vai fazer troca de figurinha de filme, você vai começar a conversar com a pessoa, você vai começar a perceber que a vida dela é muito parecida com a sua, coisas que ela viveu na infância.
é muito engraçado, é muito louco quando você começa a perceber isso, né? Quando você começa a ver esse movimento. E eu acho que a coisa tende a caminhar mais para isso mesmo, assim. Esses estereótipos que funcionavam antes vão continuar funcionando, só que de uma forma, numa lógica muito diferente. Hoje eu brinco que é a lógica das conexões. A gente vai se conectando e a gente vai buscando ficar naquele grupo, tribo, que a gente quiser chamar, mas que a gente fala assim, aqui tá bom, estou confortável aqui é o que eu quero para minha vida. Então, Fabi, a gente tem um certo limite de tempo na internet, porque você sabe que depois de um certo tempo todo mundo desliga os vídeos, então a gente não deixa passar muito disso. Então eu queria que você agora tivesse liberdade de falar o que você tiver com vontade, assim, para finalizar, sobre a sua área, sobre vida, o que você quiser. Eu acho que eu te agradeço muito desde já, porque foi fantástico a gente falar de hairstyle sem a gente ficar naqueles mesmismos de sempre, tá? A gente saiu bastante daquele quadrado esperado. Ai, que bom, fico feliz. Bom, primeiro agradeço pelo convite, para mim é uma honra estar voltando para a rede, né? E eu quero falar um pouquinho disso, inclusive, que a gente está vivendo a era da exposição, né? As pessoas podem se expor e falar sobre o que elas acreditam e tal. E para mim é muito bom estar de volta e me sentir tranquila em fazer o que eu estou fazendo, porque alguns anos atrás, apesar de eu fazer de forma tranquila, não ressoava emocionalmente de forma tranquila, né? E eu acredito que isso não é algo que aconteça só comigo, eu sei que acontece com várias pessoas, e com o tempo eu comecei a perceber também que o trabalho com a identidade visual, ele me ajudou muito com isso. Você se sentir seguro com a sua imagem, com aquilo que você conhece, né, do que você faz, e poder expressar isso de uma forma natural. Eu sempre achei que eu tivesse que ter uma forma ali engessada, né? Eu sempre achei que eu tivesse que fazer diferente e tal, e isso me impediu muito de continuar, de dar continuidade. E hoje eu entendi que não, que era um começo, né? E que faz parte do processo, não existe o ideal, existe o que deve ser, o que é legal ser feito, né? Não existe o ideal, existe o que é feito. E o que é feito vai ser trabalhado ao longo do tempo. E a segurança, ela vem com o tempo, né? E conseguir lidar com o emocional a partir disso é muito bacana. E poder trabalhar a nossa autoimagem e expressar quem a gente é, sem precisar falar muito da gente, né? Que às vezes você ouve as pessoas falando e falando e falando e não falam, tá, ok. E você poder falar o mínimo possível, mas mostrar quem você é a partir da forma como você se apresenta, para mim é fantástico, assim. Então, eu gosto muito do trabalho que eu estou me propondo a fazer, do trabalho que eu já faço há muitos anos. Hoje, graças a Deus, eu estou vindo com uma bagagem um pouco maior e quero muito continuar fazendo esse trabalho e levar para o número maior de pessoas que eu puder levar, porque a imagem, ela não é só uma imagem, né? A imagem, ela é uma expressão pessoal. Então, o expressar-se enquanto pessoa, enquanto indivíduo, ele tem que falar algo de você e o que a sua imagem prega sobre você. Eu acho muito importante, assim. Quem quiser participar, entrar em contato, fiquem à vontade. Estou aberta. E é isso. Adoro fazer isso, adoro trabalhar com o que eu trabalho. E quem tiver mais curiosidade é só entrar em contato. Super obrigado, Fabi. A gente vai deixar aqui o contato da Fabi. Tá? Muito obrigado a todos vocês que estarem com a gente. Não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal e mandar para os amigos, né? Obrigado, Fabi. Até. Eu que agradeço.